E aí, tu vai começando o reparo desse notebook agora? Bom, eu acabei de pegar esse notebook, é um Lenovo. Ele não liga, a fonte ela tá dando a tensão normal, 20 volts. Esse Lenovo ele funciona com 20, não 19. A gente plug aqui, não acende aqui. Ele deu até uma acendidinha e apagou, parece, não sei. Aperta o botão power, nada acontece. Eu vou desmontar ele aqui e tentar descobrir qual que é o problema. E aí, Ítalo? Bom, desmontei aqui já mais ou menos. Já fiz algumas medições principais aqui com a fonte conectada. Deu pra ver que ele tem as tensões principais. 3, 5. Tem a alimentação na memória. E eu percebi que ele tenta ligar. Não dá pra saber com ele desligado, mas depois que eu desmontei dá pra ver que o cooler pelo menos gira. Eu retirei a memória, porque ele já tem uma memória integrada na placa-mãe. Então o cooler gira. Vou verificar as alimentações aqui do equipamento. Processador provavelmente é aqui. Não lembro se esse aqui tem esquema. Eu acho que não tem. Se tiver vai ser um similar. Para esse modelo específico eu acho que não tem. Tem alimentação aqui de 900 mV no processador. Geralmente quando se tem duas bobinas é uma do processador e uma do PCH. Parece que ele desligou de novo, mas nada de vídeo. De todo jeito não apresenta imagem. Se a gente também... Outro teste dá para fazer é ver o Caps Lock. O Caps Lock parece que processou aqui, mesmo sem apresentar imagem. A gente vai verificar a questão da... Pode ser algum problema de BIOS, não está apresentando imagem. Pode ter corrompido a BIOS. Esse equipamento ele dá muito problema no teclado, mas como a gente já viu, o teclado está conseguindo ligar e desligar o equipamento. E ele mudou esse sintoma aqui depois que eu tirei a bateria. Possivelmente eu vou fazer uma regravação de BIOS nesse aqui, para ver se ele volta a apresentar a imagem. Vou tirar aqui da bateria. Esse chipzinho aqui a gente faz a regravação quando ele corrompe. E nesses casos costuma funcionar. E aí, Ítalo? Bom, o equipamento, como a gente viu com o teste Caps Lock, ele está tentando processar, provavelmente está processando por trás, mas não está apresentando imagem. Eu peguei outra tela, né, nossa tela de teste, e ainda assim não apresentou imagem, então eu parti para a inspeção visual, que ele ligou só depois que a gente desmontou. Deu para ver também que na hora que, enquanto ele estava montado, ele não estava acendendo os LEDs, só acendeu depois que eu desmontei. E é importante a gente começar com a inspeção visual, né? E na área que a gente precisa que a gente identificou que tá o problema. No caso ali, ele estava piscando Caps Lock, mas não está apresentando imagem, então foi olhar aqui no conector da tela. E aqui na parte de cima não tem nada, tá ok. Mas aqui do outro lado, dá pra ver que tem esse componente aqui. Geralmente ele é o que passa os 3 volts da placa-mãe para a tela. Ele está oxidado. Dá pra ver aqui os 3 terminais dele que estão oxidados. E provavelmente é isso que está causando ele não apresentar a imagem na tela. O resto da placa não está com oxidação. Fora isso, a única coisa que eu percebi foi que foi feita a troca do teclado. Esse equipamento, provavelmente. Colocado algum tipo de cola, não sei o que é. Tá até mexendo aqui, não sei dizer que tipo de produto usaram para colar esse teclado. E assim, existe a chance de ser um produto corrosivo. Eu imagino que seja, porque se a gente ver bem, o local onde está oxidado é perto de um desses aqui. Então não sei se o serviço foi 100% bem feito. Se esse equipamento der certo, eu vou cobrir essas, acho que é cola, não sei o que é. Eu vou cobrir com a minha cola que não fecha curto nem nada, porque se for alguma coisa que segura a umidade, né, pode ser o que causou essa oxidação ali. Mas inicialmente é retirar a oxidação
provavelmente trocar esse componente. É bem possível que ele esteja danificado pelo estado que ele está, né? Tem um pino verde, um preto e o outro está mais ou menos. Espero que não precise trocar, mas se precisar a gente troca. Vou fazer algumas medições depois de trocar ele. Com ele aqui eu não quis medir muito porque ele está muito perto dos terminais um do outro, então se eu chegar a medir aqui, encostar aqui do lado pela oxidação, ele pode entrar em curto ou queimar mais alguma coisa. Então eu vou só tirar ele aqui e remover a oxidação. E aí, Ítalo? Bom, eu fiz a troca, né, do componente que estava oxidado. Já coloquei aqui um outro componente. Mesmo assim, o equipamento ainda liga e não apresenta imagem na tela. Estranho é que ele também não apresenta pelo HDMI. Então eu vou fazer mais algumas coisas, mas assim, as medições principais eu vi que nos terminais de cima aqui ele tem 3.3. Eu não achei o esquema desse equipamento, mas eu achei um esquema similar de outro equipamento. E aqui ele funciona igualzinho, ó. Tem as tensões de Enable. Esse componente ele é responsável por passar o Enable. Esse aqui é um Dell, mas ele usa o mesmo componente. Aí ele habilita aqui ele habilita o backlight da tela. Aí ele vai aqui para o capacitor, que aí ele precisa passar essa tensão daqui de cima para cá. Isso não está acontecendo. Então eu vou fazer alguns testes sem ele, mas primeiro eu vou regravar a BIOS, porque pode ser que corrompeu também. Porque a tensão aqui embaixo está estranha, está em cerca de 1 volt ali no componente, né? Então pode ser que esteja funcionando, que só esteja com algum outro problema. Fazer outros testes, testando com todas as telas que a gente tem aqui e tal, mas é possível, preciso voltar à análise para identificar certinho o que mais está causando esse problema. Que ele aparenta estar processando, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas como o teclado responde a acender e apagar o caps lock, é bem possível que esteja processando. E pelas medições aqui era para ele estar apresentando imagem funcionando, ele está apresentando todas as tensões principais, então eu vou fazer isso. E aí, Ítalo? Bom, eu fiz mais algumas medições, né? E eu vi que tinha um terminal que, igual eu tinha mostrado ali no esquema, deixa eu ver se eu volto nele aqui. Um dos terminais do componente, mesmo que seja outro notebook, eu teria uma base. E esse terminal aqui é GND, que é Terra, Ground. Aqui ele não estava me dando nenhuma conexão com Terra, igual eu mostrei ali. Aqui ele não me dá nenhuma conexão com Terra. Aí eu raspei aqui, né? A área visualmente ela não estava danificada, mas depois que eu raspei, olha como que está a trilha. Não existe trilha mais, a oxidação possivelmente nem danificou o componente, mas corroeu aqui todo o caminho do equipamento. Só tem lá dentro um caminhozinho para o terra. Eu vou ver se é seguro eu usar esse que está lá dentro, porque eu não sei se ele encosta em alguma coisa, mas é bem possível que dê para usar. Só que como ele está bem pequenininho, eu preciso ver também se ele encaixa também. Eu preciso recuperar essa trilha. Se não der, eu vou puxar de algum lugar próximo aqui. Puxar um jumper, né? Pode ser, por exemplo, desse capacitor aqui. Eu pego terra e puxo um fio até aqui. Funciona também. O jeito fácil aqui era só fechar o jumper, mas aqui eu estou mostrando para vocês para o completo. Poderia fechar a continuidade daqui com aqui, que ele ia estar sempre ativada a tela. Só que às vezes, dependendo do notebook, pode causar algum problema, tipo não funcionar o brilho corretamente, ou quando você fechar o notebook ele não apagar a tela. Então o ideal é sempre fazer o mais próximo do original possível, né? Então eu vou fazer agora esse reparo na trilha, depois eu vou tentar colocar o componente, talvez o original até esteja bom, e aí eu vou prosseguir, possivelmente vai dar certo. E aí? Bom, eu já fiz aqui
o jumper. Ainda não cobri, né, porque primeiro preciso testar, mas eu já fiz. Liguei aqui no terminal correto, aí fiz as medições. Eu tentei fazer lá no meiozinho, mas lá no meiozinho é perigoso, porque pode ser que aquele... Como é só terra, eu não preciso me preocupar se ele está indo para o lugar certo, porque o terra ele passa por toda a placa. E lá naquele meiozinho pode ser que aquele terra lá, que é só um restinho que sobrou, tenha contato com alguma oxidação ou com alguma outra tensão da placa. Então eu preferi puxar desse capacitor aqui, que está embaixo do componente. Aí depois disso, eu voltei o componente original. Esses dois aqui que eu testei vão ficar para os próximos, né? Que apesar desse componente estragar, né, esse aqui não era o caso. Vou ligar ele aqui. Agora ele está se comportando de maneira correta. Se a gente ver aqui, ele está apresentando 3.3 ali embaixo. E a tela, só um instantinho. A tela acendeu e voltou a apresentar a imagem. Então o problema era a trilha interna, não era problema no componente. Também eu não fiz BIOS, né, porque, como eu disse, eu ia fazer BIOS após uma segunda análise, porque poderia ter corrompido, algo do tipo, mas como ele estava processando, a chance era muito baixa. Eu ia fazer só por fazer, mas a segunda análise visual já me ajudou aqui, eu consegui resolver o problema sem precisar fazer BIOS. Agora eu vou cobrir isso aqui, porque eu preciso proteger essa recuperação de trilha que eu fiz, porque é bem frágil, né, esse cabinho, porque ele vem... Eles são feitos propriamente para isso, mas eles são bem fininhos, são cabinhos de religar trilhas rompidas. Mas como eles são frágeis, eles precisam de algum suporte. Eu vou colocar aqui nossa máscara UV, que é um componente, vou mostrar aqui. Ele endurece, vou pegar ali em cima, ele endurece e mantém a trilha no lugar e protege de oxidação, protege de alguém pegar e desmontar e tocar e rampar sem querer, ou dele próprio por ser bem fininho de quebrar. Mas aqui é só finalizar mesmo e montar, só fazer o externo e testar. E aí, tu terminou? Bom, aqui está o equipamento em testes no nosso sistema, né? O cliente não enviou a senha, mas a gente vai finalizar os testes principais, mas tudo indica que deu tudo certo aqui no equipamento. Voltou a funcionar, né, pela tela. Igual eu falei, o Caps Lock é um bom teste quando ele tem luz. Se não tiver luzinha, dá para pôr um teclado externo, que foi o que me fez ficar insistindo nessa coisa da tela ou conexão. Mas tudo indica que deu tudo certo aqui. Então a gente vai deixar algumas horas em testes, né, claro, para ver se não tem alguma instabilidade, alguma coisa e tal, mas aqui depois dos testes é liberar. O equipamento está funcionando ok.